Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a lei de Coulomb. E essa lei me permite determinar a força com a qual as cargas elétricas fixas interagem. Então imagina duas cargas fixas em uma mesma região do espaço. E aí a gente sabe que se elas têm o mesmo sinal, elas vão interagir por meio de uma força de repulsão. E se tem sinais contrários, a força será de atração. E até aí, sem problemas, muito simples. Mas para eu determinar a força F, que é um vetor, portanto tem módulo, direção e sentido, eu preciso utilizar a lei de Coulomb, ok? E aí para o nosso caso, apesar da força ser uma grandeza vetorial, ou seja, um vetor, aqui a gente vai trabalhar apenas com a intensidade, o módulo desse vetor, beleza? Então, basicamente, o que eu vou fazer é utilizar a lei de Coulomb para determinar o módulo da força eletrostática, só isso. Bem, a lei de Coulomb surgiu de forma empírica, ou seja, baseada em experimentos e observações. Então, o Coulomb fez vários testes e percebeu duas características importantes na interação entre duas cargas elétricas. E aí, para entender isso melhor, vamos considerar duas partículas, 1 e 2, carregadas com a mesma carga Q e com sinais opostos. Apesar de que isso não vai importar para a gente, já que a gente vai trabalhar apenas com o módulo da força. Então, vale só o valor absoluto das cargas. Então, nessas condições, essas cargas vão interagir por meio de uma força elétrica que vai ter módulo igual a F. Mas não satisfeito, Coulomb se perguntou o seguinte: o que acontece com o módulo da força se eu aumentar a carga da partícula 2? E ele percebeu que se a carga da partícula 2 dobrasse, o módulo da força também dobraria. Assim como se ele quadruplicasse o módulo da carga, consequentemente, o módulo da força eletrostática também ia ser multiplicado por 4. E por aí vai. Então, a partir daí, ele tirou a primeira característica, que foi: o módulo da força eletrostática é diretamente proporcional ao módulo da carga elétrica. E a segunda característica, observada por Coulomb, foi sobre a distância entre as cargas. Ele notou que quando dobrava a distância entre as cargas, a força caía por 4, que é o mesmo de 2 elevado ao quadrado. Portanto, a força perdia 4 vezes o valor de sua intensidade. Assim como se ele quadruplicasse a distância entre as cargas, a intensidade da força cairia por 16, que é o mesmo de 4 elevado ao quadrado. Isso levou a Coulomb a concluir a segunda característica da força eletrostática, que foi: o módulo da força eletrostática é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as cargas. E a relevância dessa característica é tão grande que proporcionou até um nome alternativo para a lei de Coulomb, que é a lei do inverso do quadrado. Bem, combinando essas duas características, Coulomb apresentou uma equação que permite calcular o módulo da força eletrostática para duas cargas fixas, que é dada pela expressão: o módulo de F é igual a K, que é a constante eletrostática, multiplicada pelo módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 e todo mundo dividido pela distância d que separa as duas cargas elevado ao quadrado. Ora, na grande maioria dos casos, a gente vai trabalhar considerando que as cargas estão no vácuo. Portanto, a constante eletrostática no vácuo, K0, tem um valor de 9 vezes 10 elevado a nona newtons, que multiplica metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Dessa forma, conhecendo a constante eletrostática, o módulo das cargas e a distância que separa essas cargas, facilmente a gente determina o módulo da força eletrostática, utilizando, claro, a lei de Coulomb. E, logicamente, a unidade de medida no SI para força continua sendo newtons, ok? Então, para exemplificar, eu vou fazer um exercício bem simples, onde eu tenho duas partículas carregadas negativamente com a mesma carga de menos 2 Coulomb e que estão separadas no vácuo por uma distância de 1 metro. Portanto, o módulo da força eletrostática pode ser determinado pela lei de Coulomb, que diz que o módulo de F é igual à constante elétrica no vácuo, que multiplica o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 sobre a distância elevada ao quadrado. Ora, K0 é 9 vezes 10 elevado à nona. O módulo de Q1 é 2 e o módulo de Q2 também é 2. E aí todo mundo eu vou dividir por 1 elevado ao quadrado. Então vamos lá. 2 vezes 2 é 4, multiplicado por 9 me fornece 36. Portanto, na parte de cima, no numerador, eu tenho 36 vezes 10 elevado à nona. E na parte de baixo, no denominador, 1 elevado ao quadrado é 1. Portanto, o módulo da força eletrostática é de 36 vezes 10 elevado à nona newtons. Agora, para fechar, qual seria o valor da intensidade de F se eu dobrasse a distância?
Portanto, D agora vai ser 2 metros. Então, novamente substituindo na equação de Coulomb, eu vou ter o seguinte. Bem, o numerador nada vai mudar, então continua 36 vezes 10 elevado à nona. E o denominador agora é 2 ao quadrado, que me fornece 4. E aí eu vou ter 36 dividido por 4, que é 9. Portanto, o valor da intensidade da força caiu por 4 quando eu dobrei a distância entre as cargas, ok? E é isso.